Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum. Ipsa stella nunc dignetur, sidera compescere. Pela plebem cerunt, mire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Auri nos Domina nam filius tuus, nihil negans te honora. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te orat. Medievalia. Textos e estudos. Teologia mística, por Pseudo Dionísio Areopagita. Versão do grego e estudo complementar de Mário Santiago de Carvalho. Fundação Engenheiro Antônio de Almeida. Canal Leconde. Teologia mística. A Timóteo. Primeiro, a treva divina. Trindade mais que substancial, mais que divina e mais que boa, que guardas a sabedoria divina dos cristãos, guia-nos até ao ápice dos escritos místicos, que é mais que ignoto e mais que luminoso e o supremo. Aí os singulares, os puros, os imutáveis mistérios da teologia ocultam-se numa treva de silêncio, mais que luminosa, arcano de quem se inicia, que na maior obscuridade é mais que manifesta, mais que brilhante e completamente intangível e invisível, fazendo transbordar dos esplendores mais belos as inteligências desprovidas de olhos. Para mim, realmente, é isto que eu suplico. Quanto a ti, amigo Timóteo, dedica-te à contínua exercitação nas maravilhas místicas e renuncia às percepções sensoriais e às atividades intelectivas. Deixa tudo que pertence ao sensível e ao inteligível, e todas as coisas que não são e as que são. Despojado de conhecimento, avança, na medida do possível, até a união com aquele que está acima de toda a substância e de todo conhecer. No distanciamento irresistível e absoluto de ti mesmo e de tudo, uma vez arredado e liberto de todas as coisas, elevar-te-ás em plena pureza até ao brilho, que é mais que substancial da obscuridade divina. Mas presta atenção, que nenhum dos não iniciados te ouça falar disto. Quero dizer, nenhum dos que se atém às realidades existentes e imaginam que nada mais que substancial existe acima delas, mas antes se creem ser capazes de entender, por força do seu próprio conhecimento, aquele que dispôs a obscuridade como ocultação. E se as iniciações nos mistérios divinos estão acima deles, o que dizer dos que são demasiado profanos, que imaginam a causa que se encontra acima de todas as coisas com base nas mais ínfimas, e defendem que ela não se eleva acima das que não têm aspecto divino e revestem uma multiplicidade de formas? A ela devemos referir
e dela devemos afirmar todos os atributos do que existe, por ser causa de todas as coisas. Mas com mais razão se lhe devem negar todos eles, na medida em que ela ultrapassa a realidade de todas as coisas. Não por supor que as negações se opõem às afirmações, mas antes, porque a causa é de longe anterior e superior às privações, e está acima de tudo o que seja aférese e atribuição. Deste modo, o divino Bartolomeu afirma, por exemplo, que a teologia é imensa e mínima, e que o Evangelho é extenso e grande, ao mesmo tempo que conciso. Penso que ele o compreendeu de forma maravilhosa, ou seja, que a boa causa de todas as coisas é de muitas como de escassas palavras, ao mesmo tempo que indizível, uma vez que não tem a ver com a palavra nem com o entendimento. Isto porque ela se encontra acima de todas as coisas de um modo mais que substancial e só se manifesta sem véus na sua verdade plena aos que transpõem tudo o que é impuro e o que é puro, que em cada subida se elevam além de todos os cumes santos e deixam para trás todas as luzes divinas, todos os sons e palavras do céu, penetrando na treva onde na realidade está, conforme dizem as Escrituras, aquele que tudo transcende. E assim, não por acaso, o divino Moisés recebe pessoalmente ordem não apenas de primeiro se purificar, mas também de se apartar dos que não são puros. E, depois de completa a purificação, ouve as trombetas de 1000 sons, vê os puros raios amplamente disseminados das muitas luzes perfulgentes. Então, apartando-se da multidão, apressa-se com os sacerdotes escolhidos a chegar ao cume das divinas ascensões. Entretanto, ele não se reúne de fato ao próprio Deus, nem a ele mesmo o contempla, pois é invisível, mas ao lugar onde ele está. Suponho que isto significa o seguinte: as mais divinas e excelsas coisas que se podem ver e pensar são algo como representações hipotéticas das realidades sujeitas àquele que se eleva acima de tudo. Através delas, mostra-se a presença daquele que está acima de toda a reflexão, estabelecida nos cumes inteligíveis dos seus lugares mais santos. Neste momento, Moisés, liberto de tudo o que é visto e de tudo o que vê, penetra na treva do não conhecimento, a treva autenticamente mística, e, renunciando às percepções intelectivas, chega à total intangibilidade e invisibilidade. Entrega-se inteiramente ao que está acima de tudo e de nada. E não é ele próprio, nem outro, unindo-se da forma mais perfeita ao que é completamente incognoscível mediante a total inatividade do conhecimento, conhecendo além do espírito, graças ao ato de nada conhecer. Segundo, via para alcançar a treva. Chegar a esta treva mais que luminosa é o que suplicamos. E, pela privação da visão e pelo não conhecimento, ver e conhecer aquele que está acima da contemplação e do conhecimento, precisamente pelo fato de não ver nem conhecer. Nisto consiste de fato a verdadeira observação e conhecimento. E celebrar aquele que é mais que substancial de um modo mais que substancial, pela aférese sistemática das coisas existentes. Tal o artista que esculpe uma estátua ao natural,
desbastando todas as excrescências que entravam à contemplação pura da figura oculta. E apenas mediante essa aférese faz aparecer a formosura escondida, tal como ela é em si mesma. É de fato necessário, creio, que celebres as asféreses em oposição às atribuições. Nas afirmações, principiávamos pelas primeiras de todas as coisas e, passando pelas medianas, descíamos até as mais ínfimas. Aqui, ao invés, fazemos a ascensão a partir das mais ínfimas até as mais importantes, procedendo por eliminação sistemática a fim de conhecer, sem véus, aquele não saber que em todos os seres se encontra velado por tudo o que conhecemos, e a fim de observar aquela treva mais que substancial, que toda a luminosidade que os seres comportam obscurece. Terceiro, o método afirmativo e o método negativo. Efetivamente, nos esboços teológicos celebrávamos os principais aspectos da teologia afirmativa. Como é que podemos dizer da natureza divina e boa, que é unitrina, que espécie de paternidade e filiação se invoca a respeito dela, o que pretende mostrar a teologia do Espírito, como é que, do bem imaterial e indizível, da sua bondade íntima, surgem as luzes que aí residem, como elas habitam nele e em si mesmas, conjunta e alternadamente, sem jamais abandonarem a morada que é coeterna com a sua propagação. Como é que Jesus, que é mais que substancial, se assumiu como uma substância na verdade da natureza humana, e tantos outros aspectos revelados pelas Escrituras, que são celebrados nos esboços teológicos. Por sua vez, no livro que trata dos nomes divinos, dizemos de que modo se deve nomear o bem, o ser, a vida, a sabedoria, o poder e quantas outras denominações divinas são do domínio do inteligível. Na teologia simbólica, explicávamos as metonímias que, a partir dos sentidos, podem ser conformes com a divindade. Quais são as formas divinas, as suas figuras, partes e órgãos? Quais são os lugares divinos e suas disposições e os ímpetos? Quais as penas e as cóleras? Quais os excessos e desregramentos? Quais as juras e as imprecações? Quais os sonos e os despertares? E todas as outras formas e configurações sagradas que representam simbolicamente Deus. Enfim, creio que tu compreendeste já como as coisas ínfimas são de muito mais palavras do que as principais. E assim, os esboços teológicos e os nomes divinos tiveram de ser explicados com palavras mais breves do que a teologia simbólica, porque as palavras, quanto mais nos erguemos até ao que é elevado, mais se limitam numa visão de conjunto das realidades inteligíveis. Assim também agora, ao penetrarmos na treva que está acima do inteligível, não é a escassez de palavras que encontramos, mas uma completa privação delas, bem como do entendimento. Ali, o nosso discurso descia, vindo de cima até as coisas ínfimas, e à medida que descia, expandia-se até atingir uma proporcional abundância de palavras. Porém agora, que ao invés sobe das coisas ínfimas às transcendentes, na proporção da subida, vai-se também contraindo, e no termo dela, ficará completamente mudo, totalmente unido ao inefável. Mas, por que é que então, dirás, quando partimos do princípio mais elevado, estabelecemos sobre Deus afirmações, e quando partimos das coisas, procedemos por negações? É que, ao termos em vista o que está para além de toda afirmação, tínhamos de fundamentar os nossos pressupostos afirmativos a partir do que lhe é mais connatural, enquanto que, ao ter em vista o que está acima de toda a aférese,
temos de proceder por eliminações, negando os aspectos que lhes são mais alheios. Ou não será ele mais vida e bondade do que ar e pedra, e mais não embriagado e não ressentido pelo ódio do que não se deixa dizer ou sequer não se deixa pensar? Quarto, a causa não é sensível. Dizemos, por conseguinte, que a causa de todas as coisas, embora acima de todas elas, não é privada de substância nem de vida, nem de palavras, nem de inteligência, mas tampouco é um corpo ou sequer uma figura, e não possui aspecto, quantidade ou volume. Não está em lugar algum, nem é vista, não pode aperceber-se pelo tato, nem sente, nem é sensível. Não conhece a desordem nem a perturbação, pois não é importunada pelas paixões materiais. Também não é desprovida de poder, por estar submetida às contingências do sensível. Não sente falta de luz, não sofre alteração, nem corrupção, nem divisão, nem privação, nem derramamento. E nem é, nem tem o que quer que seja de sensível. Quinto, a causa não é inteligível. E ao acendermos de novo, dizemos que a causa de todas as coisas não é alma nem inteligência. Não tem a ver com a imaginação, com a opinião, com a palavra ou com o pensamento. Pois nem é palavra, nem pensamento, nem tampouco se deixa dizer ou se deixa pensar. Também não é número, nem ordem, nem extensão, nem pequenez, nem igualdade ou desigualdade, semelhança ou dissemelhança. Não está parada, nem em movimento, nem em repouso. Não tem poder, nem é poder ou luz. Não vive, nem é vida. Não é substância, nem é viternidade ou tempo. Não é intelectualmente apreensível, como não é conhecimento, verdade, realeza ou sabedoria. Nem é nem unidade. Não é divindade ou bondade. Tampouco é espírito, tal como conhecemos, ou filiação, ou paternidade, ou qualquer outra coisa que nós ou outros entes possamos abarcar com o conhecimento. Não é nenhuma das coisas que não existem, nem das que existem. Nem os seres a conhecem tal como ela é. Nem ela mesma conhece os seres assim como eles são. Não há palavra para ela, nem nome, nem conhecimento. Não é obscuridade, nem luz, nem erro, nem verdade. Nem sobre ela, em sentido absoluto, há uma afirmação ou uma negação. Mas quando fazemos afirmações ou negações das realidades que vêm na sua sequência, a ela nada atribuímos ou negamos, pois que a causa soberana e unitiva de todas as coisas está acima de toda a afirmação e acima de toda a negação, identificando-se na sublimidade daquele que, simplesmente liberto de tudo, está além do universo das coisas.